A gente viu adição e subtração. E agora a gente vai ver multiplicação e divisão. Bom, da mesma forma da adição e subtração, se você multiplicar ou dividir os dois membros, tá? Ó, vou até sublinhar aqui para vocês, ó. Se você multiplicar ou dividir, certo? Estiver dividindo os dois membros, tá? Os dois membros. Lembrem-se que tem que ser os dois. Os dois membros da igualdade por um mesmo, olha aí, um mesmo número, tá? Que seja diferente de zero. Lembrem-se, não pode ser zero, tá? Lembrem-se disso, não dá para ser zero, porque se você multiplicar qualquer número por zero, vai ficar zero. Ou se você dividir qualquer número por zero, vai ter uma conta inválida. Então, uma sentença inválida. Então, não pode. De maneira alguma, você pode dividir ou multiplicar por zero. Então, tem que ser diferente de zero. E a igualdade se mantém verdadeira, tá certo? Então, nós temos que, se você multiplicar ou dividir os dois membros de uma igualdade por um mesmo número que seja diferente de zero, a igualdade vai se manter verdadeira. Bom, aí nós vamos olhar aqui dois exemplos, tá certo? Onde esses dois exemplos a gente vai ter a situação multiplicando e a situação dividindo. Vocês podem ver que lá no livro de vocês vai ter isso, tá? A primeira situação, vamos fazer a multiplicação, certo? Nós temos que uma calça comprida, ela tem um valor de R$60, onde esse valor, ele é imbuído, né? Ele é dividido em R$40 da matéria-prima e R$20 da sua mão de obra, certo? Então, aqui nós temos uma sentença matemática verdadeira, porque se você somar aqui 40 e 20, você vai ter o valor de 60 e essa igualdade vai ser verdadeira. Mas aí, no caso, uma loja qualquer comprou 10 calças dessa fábrica que faz essas calças aqui, certo? Ela comprou 10. Então, você tem esse valor dessa sentença multiplicado por 10. Então, você vai ter, ó, essa sentença aqui, ó, certo? Só que você vai ter multiplicado por 10. Multiplicado só um lado? Só o primeiro ou só o segundo membro? Não. Vão ser os dois membros, tá? Os dois. Tanto o primeiro como o segundo membro, tá certo? Os dois membros vão ser multiplicados por 10. Então, você vai ter 60 vezes 10, que vai dar 600. E aqui você vai multiplicar por partes. Ó. Primeiro vai multiplicar 40 e depois vai multiplicar 20. 10 vezes 40 você vai ter 400. 10 vezes 20 você vai ter 200. Certo? Então, você vai ter a nova sentença matemática, sendo ela verdadeira, tá certo? 600 igual a 400 mais 200. Multiplicando dos dois lados dos dois membros da igualdade pelo número 10. Viu? Eu multipliquei dos dois lados, os dois membros, por um mesmo número diferente de zero. Tá certo? Tendo agora a divisão. Numa segunda situação, a mesma fábrica da situação anterior, ela também fabrica camisas. Só que ela só fabrica essas camisas em lotes de 20 camisas. E aí, esse lote de 20 camisas, ele custa R$400, certo? Onde R$200 é a matéria-prima, tá certo? E R$200 é a mão de obra, tá certo? Aí, nesse caso, qual seria o valor de uma camisa só? Só de uma.
Qual seria esse valor? Bom, você iria ter que dividir, né? Você iria dividir o quê? Você iria dividir 400 por 20. Se você dividir aqui, você vai ter esse valor aqui, ó, R$ 20. Então, o valor dessa camisa vai ser R$ 20. Mas, e qual seria a sentença, tá? Que iria se formar com esse novo valor? Você, então, vai dividir o outro membro, o segundo membro. Esse aqui, ó, 200 dividido por 20, você vai ter o valor de R$ 10. E assim, esse outro 200 também dividido por 20, você também vai obter R$ 10, certo? Então, a nova sentença matemática da igualdade, que é verdadeira, certo? Vai ser 20 igual a 10 mais 10, onde esse 10 aqui é a matéria-prima de uma camisa, e aqui, ó, é R$ 10 da mão de obra de uma camisa, ok? Gente, agora a gente vai passar para resolver problemas envolvendo a igualdade, tá? É o último tópico dessa aula de hoje, ok? Imaginem comigo essa seguinte situação, pessoal. O rapaz ali pensou em um número, o triplo dele, e adicionou 10 ao triplo desse número. Como resultado, ele conseguiu 25. Qual é esse número? A moça ao lado dele percebeu a situação problema e disse que já sabia como resolver. Como é que ela ia conseguir resolver se ela não sabia qual era esse número? Qual foi a maneira que ela pensou para resolver essa situação? Bom, é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Qual foi a ideia que ela teve para resolver essa situação? Nós vamos fazer isso passo a passo, sem pressa, tá bom? Daí a menina chamou o rapaz para ir para o quadro da sala e colocou no quadro a ideia que ela teve. Se ele pensou em um número e multiplicou por 3, que era o triplo desse número, e depois somou 10 e obteve o resultado 25, então ela montou uma sentença matemática, onde o número que a gente não sabia, no caso eles, ela colocou como um quadrado, porque ela não sabia qual era esse número. E aí ela colocou: o triplo do número é a mesma coisa de que 3 vezes esse número. Então ela botou lá 3 vezes 1. Depois ele disse que somou 10, então ela colocou mais 10. E ele disse que disso ele resultou no número 25, então ela colocou igual a 25, porque aquela sentença do primeiro termo daria este resultado, número 25. Então vamos ver agora passo a passo qual foi a ideia para ela resolver. Então, gente, qual foi a ideia dela? Ela disse ali, ó, primeiro eu vou subtrair 10 dos dois membros. Lembrando que anteriormente a gente já viu que se a gente subtrair um número dos dois membros de uma sentença matemática, esse número tem que ser igual. Então ela subtraiu tanto no primeiro membro como no segundo membro o número 10. Então isso ainda deixa a sentença verdadeira, porque aqui é uma igualdade. Lembra que a gente viu isso? E aí ela subtraindo 10, ela obteve no primeiro membro 3 vezes o quadrado, que é um número onde a gente não conhece ainda, igual a 15, porque no outro lado, no segundo membro, ela tinha 25 e subtraiu 10, obtendo o número 15. Logo, ela ficou com esse resultado aí, ó, 3 vezes quadrado, que você não sabe qual é o número, igual a 15.
o que agora ela ia ter que fazer para ela encontrar esse número? Aí ela pensou mais uma vez. Bom, a única coisa que eu posso fazer, lembrando que eu tenho que fazer dos dois lados a mesma coisa, tanto no primeiro membro como no segundo, eu vou dividir por 3. Ela colocou aqui, ó. Agora, divido por 3 os dois membros, tanto o primeiro como o segundo membro. Veja lá, ó, quando ela dividiu por 3 o primeiro membro, ela colocou restando somente o quadrado, porque 3 dividido por 3 é 1, certo? Então sobrou somente o quadrado, que é o número que a gente não sabe. Do outro lado, no segundo membro, ela dividiu 15 por 3. 15 por 3 é igual a 5. Então, o quadrado é igual a 5. Esse foi o número que ela encontrou, tá certo? E aí ela vai dizer para o colega dela qual é o número que ele pensou naquele momento. E agora ela colocou, dizendo para o seu amigo Paulo, que o número que ele tinha pensado era o número 5. E ele se impressionou, porque usando a matemática, ela conseguiu resolver aquele pequeno probleminha, certo? De matemática que ele tinha dito para ela, utilizando sentenças matemáticas com igualdade. Olha aí que coisa legal, né? A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso e vamos finalizar para fazer a atividade, tá? Pessoal, agora vendo a resolução de problemas com as igualdades, tá? Nós temos uma situação em que já foi lida, certo? E agora a gente vai trabalhar a questão ali do que a situação nos fala, né? Ela fala que ela tem aqui dois pesos de 100, tá? 2 pesos de 100 gramas. Ela tem aqui um valor onde ela não sabe, tá? Então ela colocou aqui o quadrado aqui como se fosse o peso, certo? Do valor lá que ela não tem conhecimento. E aqui ela tem mais um peso de 50 gramas. Bom, aqui o que nós vamos fazer, tá? Dos dois lados, os dois membros, tá? Vai ser subtraído 50. Então nós vamos ter, ó, colocar aqui, ó, dos dois lados, certo? Ó, vai ser subtraído 50. E aqui também 50, certo? Nós vamos ter então, ó, se você subtrair 50 daqui, você vai ter, ó, um valor de 100 mais 50, né? Porque você pegou um dos 100 aqui, ó, e tirou 50, que era o que ele estava pedindo. Igual, né? O quadrado que você não sabe, você repete. Certo? E então, esse 50 aqui, ele não vai mais existir, porque ele subtraiu de 50 e ficou somente 0. Beleza? Então aqui, ó, você vai somar esses dois valores. Você vai ter 150. Então, o peso que nós não sabíamos é 150 gramas, certo? Então, vejam só, com uma só subtração e essa soma aqui, lembrem-se que essa subtração foi com um número igual nos dois membros dessa igualdade. Essa sentença matemática, ela continuou verdadeira, certo? Porque nós fizemos esse processo de maneira que não alteraria
a sentença matemática, ok? E se você perceber e substituir lá em cima, ó, se você colocar aqui no lugar desse quadrado 150, certo? Você somando esse 150 com 50 vai dar exatamente 200 gramas. E se você somar no primeiro membro aqui, também dará 200 gramas. O que nos permite dizer que essa sentença matemática aqui, ó, é verdadeira. Levando em consideração que esse que nós não sabíamos tem um valor de 150 gramas. Ok? A gente vai agora para a segunda sentença matemática que envolve resolver problemas com igualdades, tá certo? E daí nós finalizamos.